Ótimo dia, você ligado na 730 em Goiânia, 7 horas e 12 minutos. De volta. Primeiro tempo da notícia com o oferecimento Cristal Alimentos. Pureza, alimentando a vida. E a prestacional, serviço total. 3224-8084. Aqui na bancada comigo, Eduardo Horácio e Kleber Ferreira. A partir de agora, para entrevistarmos o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, do PTB. Prefeito, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui a 730 conversar com a gente. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Kleber. Bom dia, Horácio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 730. É um prazer muito grande estar participando do programa de vocês. Programa esse que, me lembro bem, não era apresentado por vocês ainda, mas já era acompanhado pelo meu saudoso pai, quando acompanhava 730, depois Rádio K, e assim que a gente ia para as escolas, dar aula, às 7 horas da manhã, a gente sempre ia acompanhando essa emissora, que tem uma história muito bonita na nossa cidade. Horário tradicional, né? A gente continua tentando manter a tradição. A gente está ganhando audiência há muito tempo. Prefeito, daqui a pouco, né, às 9 da manhã, o senhor vai lançar o programa Inovação lá em Anápolis. O senhor veio para Goiânia só para entrevista mesmo? Nós viemos para Goiânia só para entrevista e já estamos fazendo um bate-volta. Agora estaremos lá, se Deus quiser, lançando inovação, que é o grande salto em termos de tecnologia para a cidade de Anápolis. Quando nós assumimos a prefeitura de Anápolis, uma das primeiras ações que nós tivemos, Rubens, Kleber e Horácio, foi de estar tirando o computador da minha sala, Kleber. Foi uma das primeiras ações que eu tive. Por que o computador? Porque, na verdade, a prefeitura de Anápolis, a gente fala muito que Anápolis é uma cidade industrial, que Anápolis é uma cidade que tem um PIB elevado, fala da importância da nossa cidade, mas a prefeitura de Anápolis, ela ficou parada no tempo durante muitos anos, ela não informatizou. Vou dar só um exemplo para vocês. O controle de medicamentos, nós gastamos em Anápolis cerca de quase 60, 70 milhões ano com medicamentos. E esse controle até hoje é feito no papel, na caneta, no lápis. Então não houve a informatização necessária, não houve a desburocratização necessária, e com o programa Inovação nós vamos estar cuidando de todas as áreas. Hoje nós estamos lançando o alvará de construção online, estamos lançando o uso do solo online, estamos desburocratizando a prefeitura, criando um cadastro, porque o prefeito, o gestor, ele costuma trabalhar muito para poder, primeiro, Rubens, atrair investimento. Atraindo investimento, obviamente, para aumentar a arrecadação e para poder gerar emprego. Mas ele se esquece que a forma mais simples de você atrair investimento é você desburocratizar. Reportagem em todos os meios de comunicação dessa semana, quanto tempo se gasta para abrir uma empresa no Brasil e quanto tempo se gasta para abrir uma empresa num país desenvolvido. Então nós precisamos desburocratizar o nosso país, nós precisamos desburocratizar o Estado, a prefeitura como um todo, e para você desburocratizar você tem que investir em sistema de gestão, que é isso que nós vamos dar o pontapé. E com um detalhe, a custo zero, tá? Custo zero para essa administração. Porque esse mesmo sistema que nós colocamos para funcionar em 5 meses de administração, ele foi adquirido pelo ex-prefeito Pedro Sayun, se não me engano, em 2006. Quando veio a eleição, em novembro, nós procuramos vários sistemas em todo o país, sistema de gestão, para poder modernizar a prefeitura. Chegamos numa cidade do interior de São Paulo e lá encontramos um sistema que fazia toda a gestão da prefeitura maravilhosamente. Chama-se Sistema SIM. Quando voltamos a Anápolis, os técnicos falaram, olha, o sistema que nós temos, nós temos esse sistema, que é o Sistema SIM. Liguei para o dono, Kleber, em Santa Maria, o proprietário do sistema, em Santa Maria do Sul. Ele chegou até Anápolis e eu fiz a pergunta para ele. Falei, olha, o sistema está fazendo a gestão lá na cidade do interior de São Paulo. Eu gostaria de fazer na cidade de Anápolis. Quanto isso custa? E tive a surpresa, Rubens, que ele me disse o seguinte, olha, prefeito, não vai custar nada, porque a Anápolis já comprou todo esse sistema desde 2006. Só não teve interesse em colocar para utilizar. E aí nós convocamos os técnicos e estamos implantando o sistema que já era da cidade. Prefeito, só para entender, é um programa que deve afetar praticamente todas as secretarias, todos os serviços. Todos. Fica meio amplo, né? Meio difícil do ouvinte, às vezes até do cidadão de Anápolis, entender efetivamente o que já vai mudar, o que vai melhorar, o que vai desburocratizar. Olha, na área da construção civil, o uso do solo vai sair com menos de 24 horas. Então você não precisa ir na prefeitura. Do seu smartphone você vai conseguir anexar documentos, vai conseguir gerar arquivo e você vai receber sua certidão do uso do solo, certidão de uso do solo no próprio smartphone. Então você não vai mais na prefeitura, você não precisa sair de casa para isso. Alvará de construção, da mesma forma.
Já estamos trabalhando para agendar as consultas online, já estamos trabalhando para poder a emissão de guias, o cadastro único. Então, para esse momento, nós já estamos apresentando tanto o alvará de construção, como o uso do solo para a gente poder destravar essa área, que é uma das áreas que gera emprego com maior velocidade. É parecido com o alvará fácil, aqui da Prefeitura de Goiânia? É parecido com o alvará fácil. Só que, para Anápolis, isso, Eduardo, é uma novidade muito grande, porque nós não tínhamos isso também, Aparecida agora, também. né? É isso mesmo que a gente está E aí a fiscalização é posterior, na questão de alguns empreendimentos vão ser fiscalizados e tal. Na verdade, a gente acabou modernizando e invertendo isso aí. Antigamente, o engenheiro da prefeitura ele fazia a análise detalhada do projeto interno a ser construído. Agora não, vai ser feita uma análise macro para poder dar o alvará de construção sob a responsabilidade do proprietário e do engenheiro. E aí, durante a obra, você vai e fiscaliza. Se tiver alguma coisa errada, naturalmente a obra não vai terminar. Mas fica sob a responsabilidade do engenheiro, que tem RT, e do proprietário da obra, e não mais da instituição pública ficar fiscalizando previamente. Porque dessa forma você tem uma morosidade muito grande e você acaba interferindo na velocidade com que a cidade cresce. Prefeito, por falar em velocidade que a cidade cresce, nós acompanhamos de perto a sua campanha, e o senhor disse que resolveria aquela questão das obras federais que estavam paradas lá, travando o trânsito de Anápolis, complicando a vida do morador para ir de um destino para o outro. Como é que estão aqueles viadutos da Goiás com a Brasil? Enfim, aquelas obras que o senhor disse que daria celeridade. Olha, Kleber, nós pegamos obras paradas por vários problemas. Viaduto da Brasil por um problema com a Saneago, que tinha que haver um deslocamento da adutora. Estádio Jonas Duarte por falta de gestão junto ao governo federal para liberar verbas. Obras paradas porque começaram sem planejamento e aí não tinha dinheiro para dar contrapartida. Obras paradas por projetos técnicos como a Câmara Municipal de Anápolis. E nós já destravamos a grande maioria. Você estava me perguntando agorinha, o viaduto da Brasil com a Goiás, nós estamos colocando a pavimentação já hoje. Já começou ontem e nós estamos terminando até domingo, com certeza. Essa pavimentação já vai estar toda ela aplicada e nós vamos poder entregar para a população. Então o viaduto já está destravado, a gente entrega toda essa questão do viaduto, da questão da malha urbana, né, a malha asfáltica urbana ali que nós pegamos parado até o dia 30 de setembro. O estádio Jonas Duarte já está a pleno vapor, conseguimos travar também junto ao governo federal para voltar a funcionar. Temos CAIs, temos CIMEIs, temos várias obras que nós destravamos também nesses primeiros 6 meses. A impressão que a gente tem, prefeito, é que Anápolis foi uma cidade concebida há muitos anos atrás, e Anápolis são várias cidades, pontos distantes, barreiras físicas entre um destino e outro, Caristópolis de cá, bem isolado do restante da cidade. O senhor tem um projeto para dar uma unidade a Anápolis, fazer de Anápolis uma cidade só? Olha, a sua pergunta é muito pertinente e realmente gostaria até de agradecer, porque você conhece Anápolis bem, né, Cleber? Conheço, eu passo lá. Anápolis, eu costumo dizer que você pode dizer várias cidades ou nós podemos dizer 2 realidades. Você tem um bolsão que é a região central, formado pela BR-153 e pela avenida. Então, e você tem a parte externa. Só para vocês terem noção, o CRAS, que é um serviço de assistência social, fora desse bolsão nós não temos nenhum CRAS. Como é que você fala em serviço de assistência social, serviço público municipal, se você não leva os serviços até a população? Então nós estamos descentralizando isso aí. Nós estamos tirando vários serviços onde a população tinha que sair dos seus bairros e adentrar ao bolsão, entendeu? Nós estamos tirando esse serviço e estamos levando para próximo da população, para que a gente consiga transformar Anápolis em uma única cidade. Apesar de ser uma cidade grande, apesar de ter sido uma cidade que não foi planejada, é possível a gente trabalhar e fazer com que isso aconteça. Pois é, e vai acontecer alguma obra física também, prefeito, em termos de vias? Tem um estudo para ver se a gente consegue ligar ali a Pedro Ludovico até a Brasil, mas aí seria necessária a construção de uma ponte passando por cima da ferrovia. Esse estudo ainda está em andamento e a gente não tem uma noção ainda de qual seria o custo dessa obra para que ela possa ocorrer. Mas estamos fazendo o estudo para ver essa viabilidade, para ligar de uma vez por todas aí de forma diária, né? Como que o senhor pegou a prefeitura de João Gomes em relação às contas? Tem dívidas, tem buraco, tem déficit mensal? Como que está a situação das contas? Olha, quando nós pegamos a prefeitura oriundo de uma administração de 8 anos do PT, nós pegamos ela com um déficit negativo aí de aproximadamente 4 milhões mês.
Pegamos com uma dívida de curto prazo de 70 milhões, uma dívida de médio prazo para poder ser pago em 4 anos em torno de 270 milhões de reais, isso sem levar em consideração a Previdência Social de Anápolis, que tem um rombo muito grande. O que nós fizemos rapidamente foi mais ou menos aquilo que nós havíamos feito na Conab em Brasília. Fizemos gestão, convocamos todos os empresários que alugavam prédios para a prefeitura, renegociamos o valor dos aluguéis, mexemos na frota de veículos, revisamos toda a questão das gratificações dos funcionários, passando a dar gratificações sim, mas para aqueles que desempenhavam uma função diferente e não para aqueles que eram parentes de políticos e assim sucessivamente. Nós fizemos uma gestão e buscamos primeiro otimizar as contas da prefeitura. Hoje nós podemos dizer que o que a gente arrecada é suficiente para pagar tudo aquilo que a gente consome. Inclusive já pagamos do governo passado mais de 30 milhões de dívidas já nesses primeiros 6 meses. Estamos com todas as nossas contas em dias, demos o aumento do funcionalismo na database, pagamos todos os funcionários no último dia do mês, desde o mês de janeiro, que foi o mês mais crítico. Então acho que nós tiramos a prefeitura da UTI. Mas a administração pública hoje é uma coisa muito complexa, até mesmo por causa da folha de pagamento, o alto custo da folha de pagamento, o limite prudencial ainda é um problema para Anápolis. Só explicando para o ouvinte o que é o limite prudencial, é porque por lei você não deve gastar mais que 54% daquilo que você arrecada com folha de pagamento. Então esse é o maior impacto que a gente ainda tem junto à prefeitura. Quanto exatamente hoje? Olha, no mês de janeiro nós pegamos a prefeitura gastando 69%. Mas nos últimos, janeiro é o o mês de férias. Nos últimos 12 meses, mesmo com tudo isso que eu falei para você que nós fizemos, Eduardo, nós fechamos em 55,4. Nós fechamos fora do limite prudencial e temos 12 meses para poder entrar dentro do limite, que é até o dia 31 de dezembro. Estamos trabalhando para isso. Qual o maior problema no que diz respeito ao limite prudencial? É porque você tem uma certa dificuldade em você estar aumentando a arrecadação. Uma coisa que poucas pessoas sabem, e principalmente os nossos queridos ouvintes da Rádio K aqui de Goiânia, é que a última grande empresa que chegou em Anápolis chegou em 2009, Cléber, que foi a IP. Anápolis passou por um processo de industrialização muito rápido e depois paralisou por falta de área, por falta de incentivo. Então, de 2009 para cá, a arrecadação de Anápolis praticamente estagnou-se na casa dos 70 milhões e as despesas foram aumentando. Então, nós temos trabalhado junto ao governador Marconi Perillo. Ele destinou 30% da plataforma multimodal já em caráter de urgência para poder ser destinada a empresas que queiram se instalar na cidade de Anápolis. Estamos também providenciando a instalação de um distrito agroindustrial e comercial municipal, se Deus quiser, para esse ano. O estudo já está sendo feito e nós estamos buscando também aumentar a arrecadação e não só cortar despesas. Esse déficit mensal de 4 milhões foi todo sanado? Esse foi todo sanado através do corte de despesas. E as dívidas com prestador de serviço? As dívidas com prestador de serviços, você tem que obedecer tudo que é determinado pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Elas estão sendo escalonadas. Dívidas contraídas antes do ano de 2014 serão parceladas em 12 meses. Dívidas do ano de 2015 serão parceladas em 24 meses. E dívidas contraídas no ano de 2016 serão parceladas em 36 meses, com muita transparência e com muita seriedade, para que as pessoas que têm crédito com a prefeitura saibam como e quando irá receber. Serão parcelados ou já estão sendo? Estamos só aguardando a autorização do TCM para começar a pagar. O ex-prefeito João Gomes saiu do PT, foi para o PP, né, mudou de lado, agora é base do governo Marconi Perillo, virou secretário de Marconi Perillo. Isso surpreendeu o senhor? Não me surpreendeu. O ex-prefeito João Gomes foi uma pessoa que sempre teve uma relação muito boa com o governador Marconi Perillo. Acredito eu que seja um candidato que teve o carinho do governador também durante as eleições. Nós disputamos as eleições lá, tanto no primeiro quanto no segundo turno, em um projeto do deputado Jovair Arantes, em um projeto do PTB. Então, para mim, não foi surpresa nenhuma. Mas hoje, como que é a relação do senhor com ele? Eu sempre tive uma relação muito boa com o prefeito João Gomes, assim como tive uma relação muito boa com o prefeito Antônio Roberto Gomide. Eu comentava com o Kleber, eu sempre atuei nos bastidores e junto com o deputado Jovair Arantes, sempre ajudamos bastante a cidade de Anápolis. Então, quando eles tinham alguma demanda em Brasília, quando precisavam de alguma coisa, a gente sempre corria, sempre buscava estar ajudando a administração anterior. Então, isso faz com que a gente tenha um respeito também pelas pessoas, independentemente da eleição e dos partidos, até mesmo porque, como prefeito de Anápolis, nós temos que colocar os interesses da cidade acima dos interesses partidários e políticos. Prefeito, além de... teve uma carreira meteórica, né? De 2012 filia ao PTB, 2016 que é ex-prefeito da terceira maior cidade do estado. Foi bem rápido e tem prestígio extremo com o deputado Jovair Arantes, a ponto de sofrer com ele nos jogos do Atlético. Deve estar sofrendo pra caramba, inclusive. O senhor torce para o Atlético?
Eu, na verdade, ou para agradar o Giovanni. O nome Roberto, ele vem do Roberto Dinamite. Então, eu sou um torcedor do Vasco da Gama. Quando me mudei para Goiânia, logo tive um carinho muito especial pelo Atlético, porque era o time que eu ia assistir junto com o deputado João Arantes. Então acaba que o time goiano que eu tenho um carinho na cidade de Goiânia é o Atlético. Então, e em Anápolis eu sou rubro. Atlético. Ele me ensinou a sofrer com o Atlético. E 2 vascaínos, 2 sofredores lá no Rio também. Prefeito, mas o senhor teve uma carreira meteórica o senhor tem muito prestígio com o deputado Giovanni Arantes. Naturalmente, vocês têm conversado sobre o que é interessante para o PTB no ano que vem. O que é interessante para o PTB? O que o PTB quer em 2018 no pleito estadual? O PTB quer ser reconhecido. O PTB quer que se leve em consideração tudo que o grupo do deputado Giovanni Arantes representa. Qual deputado federal que tem cidades como Anápolis, Itumbiara, Águas Lindas, Lusiânia, Senador Canedo, Goianésia, Porangatu? Qual é o grupo político hoje que tem essa densidade eleitoral? Mas ele não é reconhecido, não? Ele é reconhecido, mas quando se monta a majoritária, o PTB e o grupo do deputado Giovanni Arantes sempre ficou de fora. Então, essa é uma das coisas que nós temos que sentar e discutir. Por que grupos muito menores, por que pessoas muito menos habilidosas, às vezes, compõem a chapa majoritária e o grupo do deputado Giovanni Arantes não? Então, chegou a hora da gente realmente colocar isso na mesa e cobrar essa valorização. É nessa linha. Coloca seu nome à disposição ou não? O meu não, porque eu estou no primeiro mandato. Mas nós temos grandes nomes no partido, inclusive do próprio deputado Giovanni Arantes, deputado Henrique Arantes. Temos o prefeito de Águas Lindas, que hoje está no PSDB, mas é um PTBista nato, que é o Hildo do Candan, que está no seu segundo mandato. Prefeito de Lusiânia, o Cristóvão Turmin também, é um bom nome para se colocar à disposição. O que não falta no PTB é voto, densidade eleitoral e nomes. Então, por isso, nós vamos estar praticamente... não exigindo, porque essa palavra é muito ruim, nós temos observado que a base do governador Marconi Perillo, a nossa base, ela tem sido um pouco atabalhoada quando vai se tratar disso. Mas na hora certa e trancado dentro de uma sala, nós queremos realmente ser valorizados e não existe chapa majoritária para disputa do governo do Estado sem o PTB estar presente. A base tem sido atabalhoada para lidar com o quê? Não entendi. Principalmente naquela vaga do Senado, né? A gente percebe que tem que tomar decisões erradas. Está disputada por Wilder, Belmar Rocha, Luciavânia, essa vaga, né? Essa vaga, as pessoas precisam ter mais habilidade e pensar mais no grupo. O grupo é o grupo do governador Marconi Perillo, que pretende eleger o governador Zé Hélito na próxima eleição. Pois é, agora, mas quem precisa ter mais habilidade? As pessoas que começam a disputar antes da hora e a fazer colocações através da imprensa, o que provoca um racha na base. O deputado Giovanni Arantes, ele sempre se coloca... fazendo uma crítica ao Wilder? Não, de forma nenhuma. Estou fazendo uma crítica a todos da base. Porque a partir do momento que você faz parte de uma base e não coloca os interesses hoje do vice-governador Zé Hélito em primeiro lugar, você tem que repensar seu posicionamento. É o que eu estou colocando agora. O PTB tem toda essa densidade eleitoral e em momento algum vocês viram o PTB colocando a faca no pescoço de ninguém. Em momento algum você viu... Está tendo reconhecimento que precisa? Não, de jeito nenhum. Não, Kleber. Na verdade, porque o deputado Giovanni Arantes sempre foi muito parceiro. Vamos recapitular aí, quando foi, por exemplo, para ter Júnior do Friboi na chapa, ele abriu mão para o senador Demóstenes Torres naquela eleição, depois da mesma forma. Não põe a faca no pescoço, não vai ter lugar nunca. Mas dá para você colocar, não a faca no pescoço, mas colocar as cartas na mesa no momento certo e no momento oportuno. Se você faz isso aí através da imprensa, você vai ter rachas e feridas que às vezes não se cicatrizam até as próximas eleições. E nós estamos vendo isso aí no que diz respeito à vaga do Senado. O senhor citou os nomes do PTB para ocupar essa vaga. Não citou Demóstenes? Demóstenes Torres é uma aquisição que o PTB fez agora, nos últimos 15 dias. Está buscando a questão legal. Eu não tenho como fazer uma avaliação legal porque não sou jurista, mas é uma pessoa que vem para o partido e soma muito politicamente. Não sei se soma, não sei o quanto soma eleitoralmente falando, porque isso é uma questão do senador Demóstenes Torres com a população. Politicamente eu posso dizer que soma muito, porque é uma pessoa conhecedora da política, uma pessoa extremamente habilidosa e vai nos ajudar muito, principalmente nessa negociação, na hora de estar montando uma chapa muito forte para a gente poder manter. Mas o senhor acha que ele possa ser o candidato ao Senado? Com certeza. Pode. Ele pode ser candidato ao Senado, como o deputado Giovanni Arantes disse, ele pode ser candidato a qualquer outra coisa. É uma pessoa que conhece, é uma pessoa que sabe fazer política. O PTB reivindica a vaga, então, da disputa pelo Senado? Não. O PTB reivindica uma das posições... A vice, pode ser vice, pode ser o Senado. O que tem que acontecer é que o grupo do deputado Giovanni Arantes ele tem que ser reconhecido e ele tem que estar presente em uma dessas vagas. Como eu disse para você, Cleber, a partir do momento que você reivindica uma única vaga, que é a outra do governador Marconi Perillo,
e você fala que só aquela te serve, e você, ao invés de mostrar serviço, ao invés de trabalhar articulando, através de trabalhar com inteligência, você começa a trombar, isso é bom para a base? Isso não é bom para a base. Então, essa é a análise que a gente faz. Digamos que o PTB não tem esse reconhecimento. Aí qual a opção que ele tem? Olha, a partir do momento que você não tem esse reconhecimento, a partir do momento que você não participa da majoritária nessa base, significa que a base não te quer. Se a base não te quer, você tem que procurar outros caminhos. O PTB faz isso, prefeito? O quê? Sai da base? Não posso discutir se o PTB sai ou não sai da base. Tem a coragem para isso? Não é questão de coragem. Por que questão de coragem sair da base? Por que não sairia? Nós passamos 6 anos sem nenhuma secretaria. Nós somos ter uma secretaria E agora. continua na base. Tá vendo? 6 Por que anos o não PT saiu. Por que o PTB continua na base, Cleber? Você é um conhecedor do Peninha. É um aliado Que é o manso, deputado. né? Você é um conhecedor do Peninha, na verdade, é o apelido do nosso querido deputado Jovair Arantes. Onde tocava a Ele é uma pessoa que tem uma característica na política. Ele é fiel aos projetos. Vocês podem prestar atenção que o deputado Jovair Arantes, ele sempre foi fiel aos projetos. E ele é fiel ao projeto do governador Marconi Perillo até o ano que vem. Agora, precisamos sentar e conversar. E te digo mais, o PTB nunca teve o tamanho que ele tem hoje. Às vezes, nas outras oportunidades, ele ficava de fora porque não tinha. Hoje ele tem. O PTB nunca teve esse tanto de prefeito, esse tanto de políticos com habilidade e com credencial para poder estar disputando a eleição na majoritária. Antes era só o deputado Jovair Arantes e mais alguns prefeitos. Agora, a densidade eleitoral mesmo, ela chegou a partir do momento que nós ganhamos a cidade de Anápolis, que é a terceira mais importante. Não tem como você comparar uma avaliação e uma negociação feita há 4 anos atrás de uma avaliação e uma negociação feita agora. Nós estamos falando do terceiro maior colégio eleitoral e nós estamos falando da cidade que sempre deu eleição para o governador Marconi Perillo. Não vamos esquecer que sempre dentro de Anápolis o governador Marconi Perillo coloca 80, 100 mil votos de frente em cima de qualquer candidato. Participar de uma chapa, por exemplo, da oposição não seria romper com essa lealdade ao projeto do governador? Não, porque nós só participaremos de qualquer outra chapa a partir do momento que não tiver espaço para nós nessa chapa. Aí não seria rompimento, né? Quem estaria rompendo não seria o PTB. Prefeito de Anápolis, Roberto Naves, do PTB, ao vivo conosco aqui na 730. O ouvinte acompanha no seu rádio, também no aplicativo para celulares e tablets, e a entrevista também em vídeo transmissão no Facebook. Você também comenta, curte por lá. Pergunta de Eduardo Horácio, diga, Edu. Como que o senhor vê esse futuro para o PTB nacionalmente? Vai ficar com Michel Temer até o fim? O senhor apoia o presidente Michel Temer? Acha que essa questão nacional pode também desgastar o PTB ou não? Eu tenho conversado muito com o deputado Jovair Arantes a respeito disso. E o que ele tem colocado para a gente é que um processo hoje, um processo de impeachment, com uma pessoa extremamente habilidosa, como é o presidente Michel Temer, ele se arrastaria aí no mínimo por 12 meses. Se a gente pegar hoje, o atual momento, estamos em julho de 2017, um processo se arrastando até julho de 2018, a pergunta que fica é o seguinte: nós vamos entrar em um processo de afastamento, volta, judicializar a presidência da República do nosso país, que já está tão sofrida por causa de 3 meses? Então, por que não aguardar as eleições e por que não deixar com que a população ela resolva e ela escolha isso? Não defendo o presidente Michel Temer, não defendo o que ele possa ter feito de errado em momento algum. Agora temos que pensar no país. E para poder pensar no país, estamos buscando uma estabilidade econômica. E essa estabilidade econômica vem através de uma estabilidade política e de uma estabilidade principalmente financeira. Por isso eu entendi, prefeito. O senhor disse que não está bom com o Temer, fica pior sem ele, é isso? Fica pior nós passarmos por um projeto. Essa é a minha avaliação. Um novo processo de impeachment ficaria pior e o país teria muito mais a perder do que ficar como está. Numa situação parecida com Goiás, assim, o Jovair foi candidato a presidente da Câmara. Foi rifado com o Michel Temer, assim, num segundo. E aí, mesmo assim, ele continua com o Michel Temer. Não é uma situação parecida com Goiás, não vai ser valorizado nunca. Só para você ver, Eduardo, a diferença. Ou seja, ele coloca os interesses do país acima dos interesses particulares e pessoais. Michel Temer ficou com Rodrigo Maia na eleição da Câmara, mas nem por isso o Jovair tem um sentimento de vingança ou tem um sentimento de rancor. Ele está mais preocupado com a situação do nosso país, da nossa população. O senhor é empresário. Com o Temer, a economia está mostrando mesmo sinais de melhora ou isso é discurso de quem defende o presidente? Não, os dados têm mostrado isso. Os dados têm mostrado isso. Eu acho que a reforma trabalhista que foi aprovada é importante para o nosso país. Acho que precisaríamos estar enfrentando a reforma previdenciária, assim como precisaríamos também de uma reforma tributária e de uma reforma política. E
Sabemos que o nosso querido Anapolino Henrique Meirelles tem uma habilidade muito grande para poder tratar com a economia do nosso país. Ele lembra de Anápolis de vez em quando ou não? Lembrar de Anápolis, eu acho que lembra sempre, né? Nasceu lá. Não, mas Agora, já ligou pro senhor? financeiramente não, porque ele faz uma gestão mais ampla, né? Não, É, gostaria muito, curta. Não, gostaria ele muito, visita, Eduardo. Ele visita Anápolis de vez em quando? De vez em tão quando perto ele de Brasília. visita os parentes, sim. Vai lá na prefeitura? Não, pergunta? na prefeitura... Não, já ligou pro senhor? Não, também não. Eu encontrei com ele em Brasília. Bom, prefeito, o senhor falou aí em mudança política e essa parece muito emergencial, que no ano que vem tem feito. Está sendo esboçada uma mudança. O que o senhor defende para essa mudança? Olha, eu defendo que os políticos precisam, através de pesquisas qualitativas, procurar entender o sentimento da população. Nós fizemos uma campanha numa cidade de quase 400 mil habitantes, 250 mil eleitores, onde nós não fizemos nenhuma carreata. Eu fiz mais de 70 caminhadas, mas nenhuma carreata. Nós procuramos conversar com a população e entender esse sentimento. O político que conseguir entender o sentimento da população, conseguir agir de acordo com aquilo que a população ela realmente almeja, ele vai continuar na vida pública. O político que achar que já existe uma forma pronta para poder disputar a campanha eleitoral, ele está fadado ao fracasso. Então, o humor e o sentimento da população está mudando de forma muito rápida. Então, é preciso que os políticos estejam antenados a isso. O fim das coligações é uma boa? Proporcionais? Isso é muito relativo. O fim das coligações proporcionais pode ser uma boa porque vai diminuir o número de partidos. Vai diminuir o número de partidos. Mas por que pode ser ruim? Hã? Por que pode ser ruim? Porque quando você diminui o número de partidos, você também concentra na mão de poucos o poder político. Mas tem Então, partido precisa demais, ser- não, prefeito? Eu acho que tem muito, mas eu não sei se o fim das coligações também não vai fazer com que a gente tenhamos muito pouco. Então o senhor não É defende? muito relativo isso aí. Então, Eu não acho tenho que- opinião formada no que diz respeito ao número de partidos, no que diz respeito ao fim da coligação. E financiamento? Na passada só por pessoa física? Como é que o senhor avalia? Tem que voltar por empresa também? Olha, eu vou fazer uma avaliação aqui nos microfones da 730 e peço que o ouvinte realmente procure me entender. O Brasil trabalha e corre muito atrás de ser um país se espelhando muito nos Estados Unidos. Não é isso? Se É. espelha muito nos Estados Unidos. Não deveria, mas é. Mas se espelha, né? E aí é relativo também. Não deveria ou deveria, isso é muito relativo. Mas se nós decidimos que nós queremos ser um país capitalista, se a população brasileira anseia por se espelhar nos Estados Unidos, é preciso que as regras do jogo sejam as mesmas. Nos Estados Unidos você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, doar para quem você quiser, Inclusive empresa. Né? inclusive empresa. O senhor defende, então, que continue Que volte, o modelo né? republicano, Não. onde cada um dê o dinheiro para quem julgar Eu conveniente? defendo que nós precisamos estabelecer se nós somos capitalistas, se nós somos socialistas, se nós somos os dois, o que nós somos? Porque Nós se é um somos país... país que tem uma A Europa inteira constituição... é capitalista, mas proíbe, velho. Quase toda proíbe. Mas na Europa inteira ainda Doação temos, de ainda empresa. temos rainhas, ainda temos príncipes, ainda temos Mas são várias figuras coisas, né? decorativas, né? E até mesmo o regime é diferente, não é o regime presidencialista. Aí nós teríamos que partir com Mas- outra discussão. Pois é. O que o senhor defende, prefeito? Financiamento por empresas? Eu defendo o financiamento livre. Quem tem o dinheiro doa para quem quiser e faz o que quiser do dinheiro dele. Ele ganhou licitamente, ele ganhou honestamente, ele trabalhou para ganhar aquele dinheiro, então ele tem que ter o direito de doar para quem ele quiser e a hora que ele Isso quiser. distorce o processo eleitoral, não? É relativo. O que é distorcer o processo eleitoral? Questão Eu do acho- lobby Os depois? né? candidatos que agradam mais bancos, que agradam as empresas telefônicas, esses candidatos vão ter mais dinheiro. Já os candidatos que tentam peitar essas empresas vão ter mais dificuldades na campanha. Você pode até ter uma potencial pressão no que diz respeito a isso. Aí você tocou no outro assunto. E o lobby vai continuar da mesma forma com que é no nosso país? Nós vamos enfrentar os problemas ou nós vamos só fingir que quer consertar o país? Na teoria Essa é é a como se não pergunta. existisse lobby hoje, né? É como se não existisse na teoria. Você está falando muito bem, Eduardo. O Rubens. Então, nós vamos enfrentar os problemas ou nós não vamos, Cleber? Você é um repórter que realmente eu acompanho há muitos anos e você tem esse posicionamento. Então o Brasil precisa definir isso. Nós vamos enfrentar ou não vamos? Pois é, Nós vamos nós somos um enfrentar o país. problema do jogo, nós vamos enfrentar o problema do lobby, nós vamos enfrentar o problema do financiamento de campanha, nós vamos enfrentar tudo ou nós só estamos dizendo que nós queremos que o país Pois é, melhore? mas enfrentar é legalizar, professor. Não, Por não, exemplo, não. o É jogo. discutir com a população. É diferente. O Não é jogo legalizar, deve não. ser legalizado? É discutir. Não, nós O temos senhor que falou do discutir jogo com a aí. população. Ele deve ser legalizado, na sua opinião? Na minha opinião, depende de onde. Como assim? Vou explicar como assim. O jogo, na minha opinião, tinha que ser legalizado no nosso país. Sabe onde? Nas regiões mais pobres, como foi feito nos Estados Unidos. Todo mundo fala que nos Estados Unidos o jogo é legalizado. Não é. Não é.
O jogo é legalizado em determinadas regiões, Em alguns estados. em não alguns sei. estados. Mas os gastos com saúde nesses lugares aumenta demais também, né? Porque o jogo, Mas- assim como o vício em álcool, ele... Mas a arrecadação também. Tá, mas né? aí o senhor está pensando mais na arrecadação. E se você tem arrecadação, você tem saúde, você tem infraestrutura e você tem qualidade de vida. Então nós temos que dar o direito das pessoas participarem desse debate. Deixa eu responder para o prefeito a pergunta que me fez, para não ficar sem ter resposta. Para mim, o Brasil tem um erro terrível. É um país presidencialista, com uma constituição parlamentarista. Concordo. E é um país que ainda não se definiu ideologicamente o que ele quer para as suas situações máximas. Kleber, você resumiu o que eu pensei, mas eu não tenho essa habilidade com o microfone para poder usar essas E palavras. é isso, também. prefeito, eu estou com medo de o senhor tomar meu lugar aqui hoje. Prefeito, vamos, só para encerrando a entrevista, a gente já está perto do fim, daqui a pouco o senhor tem que lançar o programa lá às 9 horas, lá em Anápolis, né? Sobre a eleição de 2016, como é que o senhor avalia o que foi a eleição, né? O senhor começou com o senhor teve uma coligação grande, 10 ou 11 partidos, né? 9 partidos. 9 partidos. O senhor acha que os adversários, a própria estrutura da prefeitura, subestimou a campanha que o senhor fazia? E relacionado a isso, né? O senhor acha que a candidatura de Gomide a vereador pode ter favorecido a campanha do senhor? Porque aí ele acabou ficando dividido para andar com o João Gomes, para fazer a própria campanha. Como é que o senhor avalia? Não, eu acho que a candidatura de Gomide não interferiu em nada. Tanto é que no segundo turno quem fez campanha foi ele. Então, colocar toda a derrota na conta só do João é uma infelicidade, porque no segundo turno quem aparecia na televisão era Gomide. O que eu acho, na verdade, é aquilo que eu falei para vocês. Nós procuramos estar entendendo o momento pelo qual o país passava. Nós procuramos planejar a nossa campanha de uma forma muito simples e conversar com a população. O que fica de ensinamento é que a máquina pública, que já teve um poder muito grande, que já foi um grande rolo compressor, para a atual população, que é uma população mais politizada do que há 10 anos atrás, ela vai ter menos peso. Eu acho que fica aí esse ensinamento. Em várias capitais, em várias cidades importantes, ter a máquina pública não foi o E diferencial. Anápolis gosta de novidade, né? Sempre gostou, né? Anápolis é uma cidade que gosta de novidade, por isso que é a nossa querida Manchester goiana. Não costuma gostar também, Horácio, pelo que eu me lembro aqui das eleições, de candidato indicado, né? Uma liderança que indica um outro candidato, não só para a prefeitura, né? Para o governo federal. De cima né? para baixo não o cola lá, pessoal né? De não- jeito é, nenhum. Cara, João Gomes era candidato à reeleição, né? que tinha a liderança do Gomide, né? Essa análise. 7h45, prefeito Roberto Naves, muito obrigado pela disponibilidade. Eu analisei Precisa vir mais vezes, Preciso. né? É perto, né? É, Olha, pertinho, viu, prefeito? Mas eu Precisa vir agradeço a mais vezes. deferência, né? De ter vindo nesse horário cedo, só para conceder a entrevista aqui pra gente na 730. Tentei o contato lá, o pessoal da assessoria falou com o prefeito, falou, não, eu vou lá. Era para ser por telefone. Obrigado, viu, prefeito, pela disponibilidade. Gostaria que outros políticos não tivessem essa mesma deferência com a gente. Obrigado pela presença, bom dia, bom trabalho, bom evento daqui a pouco. Obrigado, Rubens, obrigado, Eduardo, obrigado, Kleber, obrigado a todos os ouvintes da Rádio 730 e deixar um abraço especial para o seu pai, Rubens, Sim. que foi meu professor de história, o querido Norberto Salomão. Leve um abraço para ele. Levarei. Tá voltando de Gurupi, né? Pro Tocantins, meu pai. Obrigado, meu prefeito, pela presença. Olha a coincidência, esse PTB, as cores deles são vermelho e preto, sabia disso? Sim. Tem um branco também ali no meio, né? O Roberto, olha, o Roberto é atleticano, o Jovair é atleticano, demonstra que é atleticano, esse PTB está muito atlético. O Roberto acho que é mais